Você já observou em quantas situações do dia a dia os números estão presentes? O que seria do mundo se os números não existissem? Meu nome é Norma Pérez, sou professora do 3º ano da Escola Municipal Doutor João Pinheiro e estou aqui para falar de um assunto que está abordado no nosso livro, nas páginas 83 até a página 89. Vamos iniciar a nossa aula, então, falando sobre os números no nosso dia a dia. Frequentemente, lidamos com situações do nosso dia a dia que envolvem quantidades, medidas, ordenação e identificação. Vejamos os exemplos. Noções de quantidade. O Brasil tem 26 estados, além do Distrito Federal. É um exemplo de noções de quantidade de uma situação que envolve, então, quantidade. Temos também um outro exemplo de noções de medida. Luiz comprou 1 quilograma de tomates. 1 quilograma de tomates é a noção que nos dá de uma situação que envolve medidas. Temos agora uma noção de ordenação. É a classificação dos participantes de um campeonato. Primeiro lugar, segundo e terceiro lugar. Então, é mais uma situação que vai envolver ordenação. E, por último, nós temos uma noção de identificação. Paula embarcou no ônibus da linha 616. 616. É uma sugestão de noção de identificação. Paula embarcou no ônibus da linha 616. Convido vocês agora para assistirem um pequeno vídeo que vai falar sobre a história dos números. Você conhece a história dos números? Os números surgiram a partir do momento que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos, ou seja, desde a época das cavernas. Os homens nessa época não tinham ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira. Para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco. As marcas e desenhos nas paredes das cavernas nos confirmam estes fatos. Com a evolução do homem, que deixando de ser nômade fixou-se em um só lugar, esse passou a praticar não somente a caça e a coleta de frutos, mas também o cultivo de plantas e a criação de animais. A partir daí, surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois os homens precisavam controlar o seu rebanho. Com o tempo, foi percebendo-se a necessidade de agrupar esses objetos de contagem, formando conjuntos numéricos. Passou-se então a utilizar pedras. Cada animal representava uma. Mas como isso era feito? Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. Assim, era possível manter o controle e saber se algum animal havia sido comido por outro animal selvagem ou apenas sido perdido. Vários povos criaram seus próprios sistemas numéricos. Os egípcios e os maias utilizavam símbolos e figuras. Os gregos e hebreus utilizavam letras para contagem. Tinha também os chineses e os indo-arábicos, entre outros que tinham sua própria forma de representar. Percebemos que, com a necessidade de contar e calcular, muitos povos criaram formas diferentes para facilitar esse processo. Com a evolução do homem e da matemática, surgiu a palavra cálculo, que em latim significa contas com pedras. O contar foi a primeira atividade matemática da humanidade, e à medida que o homem evoluiu, a matemática foi sendo necessária. Vocês gostaram do vídeo?
Perceberam como essas formas de registro foram mudando com o tempo? Nós temos uma forma de registro aí que são representados pelos egípcios, que é uma forma de registro que cada valor é atribuído a um símbolo. Esses símbolos são chamados de hieróglifos. Além dos egípcios, outras civilizações também criaram os seus símbolos como sistema de escrita. Aí nós temos os símbolos romanos e também os símbolos dos maias. Agora, então, vamos falar sobre a evolução na escrita dos numerais. Vejam aí como que era a escrita até chegar nos nossos algarismos. Esses algarismos, então, eles foram feitos pelos hindus e divulgados há cerca de 900 anos atrás pelos árabes. O nosso sistema de numeração atual é constituído de 10 algarismos, é chamado de sistema de numeração decimal e também indo-arábico. Vou contar para vocês agora o segredo dos números. Vejam aí nessa tabela. Na primeira linha, nós temos os algarismos que representam os números de 0 a 9. A partir da segunda linha, nós já fazemos uma arrumação com 2 algarismos. E assim, consequentemente, nós fazemos com o 2, o 3, o 4, até chegar no número 99. Se eu perguntar para vocês qual é o maior número com apenas um algarismo, como que seria? Qual que é, então, o maior número com apenas um algarismo? Vejam, então, na primeira linha nós temos aí o número 9, que é o maior número representado com apenas um algarismo. Essa tabela, ela está contando de 1 em 1. Existem outras formas de nós contarmos para ficar mais fácil para a gente fazer uma contagem com números maiores. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá? Agora eu vou mostrar para vocês como que são feitos esses agrupamentos. Aqui eu tenho 4 pacotes com 2 bolinhas de gude em cada pacote. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8 bolinhas. Contei, então, de 2 em 2. Agora, aqui eu tenho cornetas. Em cada pacote, eu tenho 3 cornetas. Então, eu tenho 3, 6, 9, 12 cornetas. Agora, eu tenho 3 pacotes com 5 pulseiras em cada pacote. Então, eu tenho 5, 10, 15 pulseiras. Podemos também agrupar de 10 em 10. Aí nós temos 10 moedas de 10 centavos, que é o mesmo valor que uma moeda de R$1. Temos também, já agrupando 10 moedas de R$1, nós formamos uma nota de R$10. E 10 notas de R$10, nós formamos uma nota de R$100. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês alguns instrumentos que nos orientam para fazer cálculos, contagem e também agrupamentos. Aqui nós temos 10 quadradinhos.
Cada quadrinho desse representa uma unidade. Essas 10 unidades juntas, elas formam uma dezena. Juntando 10 dezenas, nós vamos formar uma centena. E juntando 10 centenas, nós vamos formar 1.000. Aqui nós temos um outro instrumento. Esse é chamado de ábaco aberto. Nós temos 5 hastes. Nós vamos trabalhar hoje com essas 2 hastes e essas 3 hastes nós vamos trabalhar futuramente. Essa haste vai representar as unidades. Então, vejam bem, eu tenho 10 unidades. Quando eu tenho 10 unidades, eu faço um agrupamento e essas 10 unidades é o mesmo que uma dezena. Essa dezena representa essas 10 unidades que estavam aqui. Vocês vejam, então, ela é mais forte. E assim funciona o nosso sistema de numeração decimal. A nossa aula está chegando ao fim. Você estudou que a história dos números e que eles podem representar quantidades, ordenação, identificação e medidas. Estudou também os símbolos romanos, maias e hieróglifos. Estudou que, atualmente, nós utilizamos o sistema de numeração indo-arábico ou sistema de numeração decimal. Podemos também realizar contas através de agrupamentos e, consequentemente, realizar trocas com o mesmo valor. Atenção, aluno! Atenção! Agora você deverá realizar as atividades do livro, que está nas páginas 87 a 90 e 95 até 99. E assim termina a nossa aula. Um abraço para todos e até a próxima, que eu prometo que a nossa próxima aula será um sucesso!